9. Tenson já havia visitado a Gruta da Confiança antes. Era da terceira geração. Havia nascido 7 séculos antes, quando os Kandras ainda eram novos, mesmo que na época a primeira geração já houvesse incumbido a criação dos novos Kandra à segunda geração. A segunda não se saíra muito bem com a geração de Tenson, ou ao menos, foi como se sentiu. Queria formar uma sociedade de indivíduos que seguissem regras estritas, de respeito e senioridade. Um povo perfeito que viveria para cumprir seus contratos. E, claro, servir aos membros da segunda geração. Até seu retorno, Tenson fora, em geral, considerado um dos Kandra menos problemáticos da terceira geração. Fora conhecido como alguém que pouco se importava com a política da terra natal e que simplesmente cumpria seus contratos, contente em manter-se o mais longe possível da segunda geração e suas tramóias. Era irônico, na verdade, que Tenson tivesse terminado em um julgamento pelo mais hediondo dos crimes de um Kandra. Os guardas o conduziram ao centro da Gruta da Confiança, até a plataforma em si. Tenson não sabia ao certo se deveria se sentir honrado ou envergonhado. Mesmo sendo um membro da terceira geração, raramente tivera permissão de chegar assim tão perto da confiança. A sala era grande e circular, com paredes de metal. A plataforma era um imenso disco de aço embutido no chão de pedra. Não era muito alta, devia ter talvez 30 centímetros de altura, mas contava com 3 metros de diâmetro. Os pés de Tenson sentiram frio ao tocar a superfície escorregadia, e ele foi lembrado novamente de sua nudez. Não tivera as mãos atadas. Teria sido ofensivo demais até para ele. Os Kandras obedeciam ao contrato, mesmo aqueles da terceira geração. Ele não correria e atacaria um de sua própria espécie, não se rebaixaria a tal nível. O recinto era iluminado por lampiões e não por pedra brilhante, embora cada lampião fosse encoberto por uma cúpula de vidro azul. Era difícil conseguir óleo. A segunda geração, por um bom motivo, não queria depender dos suprimentos do mundo dos homens. O povo de cima, até mesmo os servos do pai, não sabia que havia um governo Kandra centralizado, e era muito melhor assim. À luz azul, Tenson conseguia facilmente ver os membros da segunda geração, todos os 20 atrás de seus púlpitos, ordenados em camadas até o fundo do recinto. Estavam perto o bastante para que vissem, examinassem e falassem, mas longe o bastante para que Tenson se sentisse isolado, sozinho no meio da plataforma. Seus pés estavam frios. Ele olhou para baixo e percebeu um buraquinho no chão, perto de seus dedos. Era cortado no disco de aço da plataforma. A confiança, ele pensou, estava bem embaixo dele. Tenson, da terceira geração. Uma voz disse. Tenson ergueu os olhos. Era Campar. Claro, era um Kandra alto, ou melhor, preferia usar um corpo verdadeiro alto. Como todos os da segunda, seus ossos eram feitos de cristal puro, o dele de uma tonalidade escura de vermelho. Era um corpo pouco prático, de muitas formas. Aqueles ossos não aguentariam muita pressão. Ainda assim, para a vida de um administrador na terra natal, a fraqueza dos ossos era aparentemente aceitável em troca de sua beleza reluzente. Estou aqui, Tenson respondeu. Você insiste em forçar este julgamento? Campar disse, mantendo a voz elevada, reforçando seu sotaque carregado. Ao ficar longe dos humanos por tanto tempo, sua fala não fora corrompida pelos dialetos deles. O sotaque da segunda geração era supostamente semelhante ao do pai. Sim, Tenson voltou a responder. Campar suspirou num tom audível por trás de seu púlpito de pedra refinada. Por fim, curvou a cabeça para as fileiras superiores do recinto. A primeira geração observava do alto. Estavam sentados em alcovas individuais que corriam o perímetro do espaço superior, obscurecidos ao ponto de serem pouco mais que amontoados humanoides. Eles não falavam. Isso cabia aos da segunda. As portas atrás de Tenson se abriram. Vozes sussurradas soaram junto ao som de pés se arrastando. Ele se virou, sorrindo consigo mesmo ao observá-los entrar. Eram Kandra de vários tamanhos e idades. Os mais jovens não tinham permissão para participar de um evento de tamanha importância, mas não se podia negar acesso aos Kandras das gerações adultas, todos até a nona.
Essa era sua vitória, talvez a única que teria durante todo o julgamento. Se tivesse que ser condenado à prisão perpétua, queria que seu povo soubesse a verdade. Mais importante ainda, queria que ouvissem aquele julgamento para saber o que ele tinha a dizer. Ele não convenceria a segunda geração, e quem sabia o que os da primeira pensariam em silêncio, sentados em suas alcovas escuras. Os Kandras mais jovens, no entanto, talvez eles ouvissem. Talvez fizessem algo assim que Tensou fosse embora. Ele os observou entrarem em fila, ocupando os bancos de pedra. Havia centenas. As gerações mais antigas, primeira, segunda e terceira, eram enormes em número, pois muitos haviam sido eram menores em número, pois muitos haviam sido mortos no passado quando os seres humanos os temiam. No entanto, gerações mais recentes eram numerosas. A 10ª geração contava com 100 indivíduos. Os bancos da Gruta da Confiança, que haviam sido construídos para comportar a população Kandra inteira, estavam preenchidos até o fim tão somente por quem, por acaso, estava livre de obrigações e contatos. Tenson havia torcido para que Milan não estivesse naquele grupo. E, no entanto, ela foi praticamente a primeira a entrar. Por um momento, temeu que ela corresse pela câmara e subisse na plataforma, onde apenas os mais abençoados ou amaldiçoados tinham permissão de subir. Em vez disso, ela ficou paralisada assim que passou pela entrada, forçando os outros a se espremerem, irritados, para ultrapassá-la enquanto encontravam lugares para ocupar. Ele não a teria reconhecido. Estava com um novo corpo verdadeiro, um excêntrico com ossos feitos de madeira. Eram finos e flexíveis de uma maneira exagerada e nada natural. O crânio de madeira era longo, com um queixo triangular pronunciado. Os olhos eram grandes demais, pedaços torcidos de pano brotavam da cabeça como cabelos. As gerações mais jovens estavam ampliando as fronteiras do que era próprio, irritando a segunda geração. No passado, Tenson provavelmente teria concordado com eles. Mesmo agora, era um tanto tradicionalista. No entanto, naquele dia, o corpo rebelde dela simplesmente o fez sorrir. Aquilo pareceu confortá-la, e ela encontrou um lugar bem à frente com um grupo de outros Kandra da 7ª geração. Todos tinham corpos verdadeiros deformados, um muito parecido com um bloco, outro com 4 braços atléticos. Tem som da terceira geração, Campar disse, formalmente, silenciando a plateia Kandra. Você exigiu de forma obstinada um julgamento perante a primeira geração. Pelo primeiro contrato, não podemos condená-lo sem primeiro lhe conceder a oportunidade de se defender diante dos primeiros. Caso considerem adequado poupá-lo de punição, você será libertado. Do contrário, deverá aceitar o destino que o Conselho de Segundos lhe atribuir. Entendo, Tenson disse. Então, Campar falou, inclinando-se para a frente sobre seu púlpito. Vamos dar início aos trabalhos. Ele não está nem um pouco preocupado, Tenson percebeu. Está falando como se, na verdade, gostasse disso tudo. E por que não? Depois de séculos discursando que a terceira geração é cheia de canalhas, tentaram todo esse tempo superar seus erros conosco, erros como nos dar liberdade demais, deixar que pensemos que somos tão bons quanto eles, ao provar que eu, o mais moderado dos terceiros, sou um perigo, Campar vencerá uma batalha que vem travando por grande parte de sua vida. Tenson sempre achara estranho como os segundos se sentiam ameaçados pelos terceiros. Bastara apenas uma geração para entender seus erros. Os quartos eram quase tão leais quanto os quintos, com aqueles alguns membros dissidentes, e ainda assim, com algumas das gerações mais jovens, Milan e seus amigos, por exemplo, agindo como agiam, bem, talvez os segundos tivessem direito de se sentir ameaçados, e Tenson devia ser o bode expiatório. Era sua maneira de restaurar a ordem e a ortodoxia. Certamente teria uma surpresa. Pepitas de puralomancia, o poder de preservação. Por que o Rashik deixou uma daquelas pepitas no poço da ascensão, eu não sei. Talvez ele não o tenha visto. Talvez pretendesse guardá-la para que, mais tarde, preparasse a um servo afortunado. Talvez ele não a tenha visto, talvez pretendesse guardá-la para que mais tarde a reparasse a um servo afortunado. Talvez temesse que algum dia perdesse os poderes e precisasse daquela pepita para lhe dar a alomancia. De qualquer forma, agradeço ao Rashek por seu descuido, pois sem aquela pepita, Ellen teria morrido naquele dia ao lado do poço.
10. Para Caesar, era difícil avaliar o larstaísmo. A religião parecia inocente, sabia-se muito sobre ela. Graças a um guardador que durante o século IV conseguira desvelar uma coleção inteira de materiais de oração, escrituras, anotações e escritos pertencentes a um membro do alto escalão da religião. E ainda assim, a religião em si não parecia muito, bem, religiosa. Tinha seu foco na arte, não em coisas sagradas, no sentido costumeiro, e concentrava-se na doação de dinheiro para custear monges e permitir que compusessem poesia, pintassem e esculpissem obras de arte. Isso, na verdade, obstruía as tentativas de Caesar de considerá-la, pois ele não conseguia encontrar quaisquer contradições nas doutrinas, não havia o suficiente delas para que entrassem em conflito umas com as outras. Ele segurou o papel diante de si, balançando a cabeça, lendo novamente a página. Estava presa na frente da pasta para que não fosse levada pelo vento, e um guarda-sol amarrado à sela impedia que a maior parte das cinzas manchasse a folha. Uma vez ouvira Vena reclamar que não sabia como as pessoas conseguiam ler enquanto cavalgavam, mas aquele método facilitava bastante a tarefa. Ele não precisava virar as páginas, simplesmente lia as mesmas palavras repetidamente, revirando-as na própria mente, brincando com elas, tentando decidir. Esta aqui tinha a verdade? Era aquela em que Mare, a esposa de Kelsier, acreditara. Ela fora uma das poucas pessoas que Caesar conhecera que escolhera acreditar em uma das antigas religiões que ele havia pregado. Os Larsta acreditavam que a vida consistia em buscar o divino. Leu. Ensinavam que a arte nos aproxima da compreensão do divino. Como nem todos os homens conseguem gastar seu tempo com a arte, é benéfico para a sociedade como um todo apoiar um grupo de artistas dedicados a criar grandes obras que depois elevarão aqueles que a apreciarem. Na opinião de Caesar, isso era muito legal e interessante, mas e as questões de vida e morte? E o espírito? O que era o divino? E como coisas terríveis podiam acontecer no mundo se a divindade existia? Sabe, falou Brisa, montado em seu cavalo, há algo incrível em tudo isso. O comentário rompeu a concentração de Caesar. Ele suspirou e ergueu os olhos de sua leitura. O cavalo continuava a galopar. Incrível no quê, Lord Brisa? As cinzas, digo, olhe para elas, cobrindo tudo, fazendo a terra parecer tão preta. É mesmo surpreendente como a paisagem se tornou desoladora. No reinado do Senhor Soberano tudo era marrom, e a maioria das plantas cultivadas a céu aberto parecia estar à beira de uma morte por doença. Eu pensava que isso era deprimente, mas as cinzas caindo todos os dias, soterrando o mundo inteiro. O abrandador meneou a cabeça, sorrindo. Eu não teria pensado que fosse possível as coisas ficarem realmente piores sem o Senhor Soberano. Mas, bem, certamente fizemos uma bagunça. Destruímos o mundo. Não foi pouca coisa se pensarmos bem. Eu me pergunto se deveríamos ficar impressionados com nós mesmos. Caesar torceu o nariz. Flocos ocasionais pairavam no céu, a atmosfera superior escurecida por sua costumeira névoa. A chuva de cinzas era leve, mesmo que persistente, caindo sem cessar por quase 2 meses. Os cavalos seguiam pisoteando uns bons 15 centímetros de cinzas conforme eles se deslocavam para o sul, acompanhados por uma centena de soldados de Elan. Quanto tempo levaria para as cinzas se acumularem a ponto de ser impossível viajar? Ela já se empilhava por mais de 1 metro em alguns lugares. Tudo estava preto. As colinas, a estrada, os campos, árvores caíam sob o peso das cinzas nas folhas e galhos. Grande parte do mato estava provavelmente morto. Levar 2 cavalos com eles na viagem até a cidade de Lecal fora difícil, pois não havia nada para pastarem. Os soldados foram obrigados a carregar a comida deles. Tenho que dizer, no entanto, Brisa continuou, falando casualmente, protegido das cinzas por um guarda-sol preso às costas de sua cela, que as cinzas são um pouco sem imaginação. São um pouco sem imaginação. Sem imaginação? Ora, sim, embora por acaso eu goste do preto como cor para meus ternos, acho um tom um tanto sem graça. Que mais a cinza poderia ser? Brisa deu de ombros. Bem, Ven diz que existe algo por trás de tudo isso, certo? Alguma força maligna de destruição ou algo do gênero?
Ora, se eu fosse essa tal força da destruição, certamente não teria usado meus poderes para deixar a Terra preta. Simplesmente falta elegância. Vermelho. Veja, essa seria uma cor muito interessante. Pense nas possibilidades. Se as cinzas fossem vermelhas, os rios correriam como sangue. O preto é tão monótono que é possível se esquecer dele, mas vermelho, sempre estaríamos pensando: ora, veja só, aquela colina é vermelha. A força maligna da destruição que está tentando me destruir certamente tem estilo. Não estou convencido de que haja uma força maligna da destruição, Brisa. Caesar comentou. Ah, é? Caesar negou com a cabeça. As montanhas de cinza sempre cuspiram cinzas. Será muito exagero supor que elas se tornaram mais ativas do que antes? Talvez seja tudo resultado de processos naturais. E as brumas? Os padrões climáticos mudam, Lord Brisa. Talvez fosse simplesmente quente demais durante o dia para elas surgirem antes. Agora que as montanhas de cinza estão emitindo mais cinzas, faria sentido supor que os dias estejam cada vez mais frios, e dessa forma as brumas se assentem por mais tempo. Sério? E se esse fosse o caso, meu caro, então por que as brumas não surgiam durante o dia nos invernos? Era mais frio que o verão, mas as brumas sempre desapareceram ao raiar do dia. Caesar ficou em silêncio. Brisa tinha razão. Mesmo assim, a cada nova religião que Caesar retirava de sua lista, ele se perguntava mais e mais se não estava simplesmente criando um inimigo nessa nova força que Vin sentira. Ele não sabia mais, não acreditava por um momento sequer que ela havia inventado as histórias. No entanto, se não houvesse verdade nas religiões, seria exagero inferir que o mundo estava acabando porque era sua hora de acabar? Verde, Brisa disse por fim. Caesar se virou. Ora, essa seria uma cor com estilo, Brisa continuou. Diferente. Não se pode ver o verde e se esquecer dele. Não como se esquece do preto ou do marrom. Kelsier não falava sempre sobre as plantas terem sido verdes no passado? Antes da ascensão do Senhor Soberano? Antes da primeira vez que as profundezas cobriram a terra? Isso é o que as histórias dizem. Brisa assentiu, pensativo. Estilo de verdade. Seria lindo, eu acho. Sério? Caesar perguntou com surpresa genuína. A maioria das pessoas com quem falei acha o conceito de plantas verdes bem estranho. Eu também pensava assim, mas agora, depois de ver preto o dia todo, todos os dias, bem, acho que um pouco de variedade seria legal. Campos verdes, pequenas manchas coloridas, como Kelsier chamava aquelas coisas? Flores. Caesar respondeu. Os Lars haviam escrito poemas sobre elas. Isso, Brisa confirmou. Será bom quando elas voltarem. Voltarem? Brisa deu de ombros. Ora, a igreja do sobrevivente ensina que um dia Vendo vai limpar o céu das cinzas e o ar das bromas. Imagino que enquanto ela estiver fazendo isso, pode trazer de volta também as plantas e as flores. Parece uma coisa bem feminina a se fazer, por algum motivo. Caesar suspirou, negando com a cabeça. Lord Brisa, percebo que está simplesmente tentando me animar. No entanto, tenho sérios problemas em acreditar que você aceite os ensinamentos da Igreja do Sobrevivente. Brisa hesitou. Em seguida, sorriu. Exagerei um pouco, não? Um pouquinho. É difícil de medir a dose com você, meu caro. Sempre está tão ciente do meu toque em suas emoções que não posso usar muita lamancia. Além disso, tem andado tão... bem, diferente nesses últimos tempos. A voz de Brisa ficou melancólica. Ainda assim, seria legal ver essas plantas verdes das quais nosso Kelsier sempre falava. Depois de 6 meses de cinzas, bem, isso faz um homem ao menos querer acreditar. Talvez seja bastante para um velho hipócrita como eu. O desespero no íntimo de Caesar queria gritar que simplesmente acreditar não bastava. Desejar e acreditar não o tinham levado a lugar nenhum. Não mudariam o fato de que as plantas estavam morrendo e o mundo terminado. E o mundo terminando. Não valia a pena lutar, pois nada significava coisa nenhuma. Caesar se forçou a interromper aquela linha de pensamento, mas foi difícil. Às vezes, sua própria melancolia o deixava preocupado. Infelizmente, na maior parte do tempo, tinha dificuldades em fazer até mesmo o esforço de se importar com sua tendência pessimista. Os Larsa disse a si mesmo. Concentre-se nessa religião. Precisa tomar uma decisão. Os comentários de Brisa haviam me deixado pensativo. Os Larsta se encontravam muito na beleza e na arte como sendo divinas. Bem, se a divindade estava de alguma forma relacionada à arte, então um deus não poderia de modo algum
ter envolvimento naquilo que estava acontecendo no mundo atualmente. As cinzas, a paisagem lúgubre e opressiva. Era mais que apenas sem imaginação, como Brisa comentara. Era completamente insípida, tediosa, monótona. Religião falsa, Caesar escreveu no rodapé da página. Ensinamentos diretamente contrários aos eventos observados. Ele abriu a pasta e guardou a folha, um passo mais próximo de repassar todas as religiões em seu interior. Via a brisa o observando de solsaio. O abrandador amava segredos. Caesar duvidava que o homem ficaria tão impressionado se descobrisse sobre o que realmente era aquele trabalho. De qualquer forma, desejava apenas que Brisa o deixasse em paz em relação aos seus estudos. Mas eu não deveria ser rude com ele. Caesar pensou. Sabia que o abrandador, com sua maneira peculiar, estava apenas tentando ajudar. Brisa havia mudado desde que se conheceram. No início, apesar dos lampejos de compaixão, Brisa fora realmente um manipulador egoísta e insensível que agora apenas fingia ser. Caesar suspeitava que o Lord havia se juntado ao grupo de Kelsier, não pelo desejo de ajudar os Ska, mas pelo desafio que o esquema apresentava, sem mencionar na rica recompensa que Kelsier havia prometido. Essa recompensa, o depósito de Atium do Senhor Soberano, se provara não passar de um mito. Brisa recobrira outras recompensas em seu lugar. Bem adiante, Caesar percebeu alguém se movendo pelas cinzas. A figura vestia preto, mas contra o campo de cinzas era fácil discernir até mesmo um fraco indício colorido de pele. Parecia ser um dos batedores. O capitão Goradel ordenou que a fileira parasse e mandou um homem adiante para encontrar o batedor. Caesar e Brisa esperaram pacientemente. Relato do batedor, Lord Embaixador. O capitão Goradel disse, aproximando-se do cavalo de Caesar pouco tempo depois. O exército do imperador está a poucas colinas de distância, a menos de 1 hora de viagem. Ótimo, Caesar respondeu, contente com o pensamento de ver algo além da colina de tristes... Algo além de colinas tristes e pretas. Parece que eles nos viram, Lord Embaixador. Goradel prosseguiu. Cavaleiros estão se aproximando. Na verdade, eles estão aqui, Caesar completou, meneando a cabeça para um ponto nas proximidades, onde viu um cavaleiro subindo a colina. Esse estava facilmente identificável contra o preto. Não apenas se movia com grande velocidade, chegando a galopar com o pobre cavalo pela estrada, como também era cor-de-rosa. Ah, meus sais, Brisa disse com um suspiro. Conforme se aproximava, a figura sacolejante se revelou uma jovem com cabelos dourados, usando um vestido rosa brilhante, que fazia parecer mais nova que seus 20 e poucos anos. Ariane gostava de rendas e franjas e tendia a usar cores que a destacassem. Caesar pensava que alguém como ela daria uma amazona deplorável, e no entanto, Ariane cavalgava com maestria, algo necessário para permanecer no lombo de um cavalo galopando usando um vestido tão frívolo. A jovem empinou o animal diante dos soldados de Caesar, girando-o em um alvoroço de tecidos e cabelos dourados. Prestes a apear, ela hesitou, encarando a camada de 15 centímetros de cinzas no chão. Ariane? Brisa chamou, após um momento de silêncio. Quieto, ela disse. Estou tentando decidir se vale a pena sujar o meu vestido para correr e te abraçar. Poderemos esperar até voltarmos ao acampamento. Eu não quero te constranger assim na frente dos seus soldados. Tecnicamente, minha querida, não são meus soldados, mas de Caesar. Relembrada da presença de Caesar, Ariane ergueu os olhos, abriu um belo sorriso para o Terrizano e se inclinou numa versão montada de uma reverência. Lord Embaixador, disse, e Caesar sentiu uma ternura repentina, além de anormal, pela jovem. Ela o estava tumultuando. Se havia alguém mais insolente que Brisa com seus poderes alomânticos, era Ariane. Princesa, Caesar falou, meneando a cabeça para ela. Por fim, Ariane se decidiu e deslizou de cima do cavalo. Ela não chegou a correr, mas ergueu o vestido de um modo que em nada lembrava uma lady. Teria sido vulgar se não estivesse vestindo o que parecia ser várias camadas de anáguas rendadas por baixo. Por fim, Capitão Goradel se aproximou e a ajudou a subir no cavalo de Brisa, de forma que ela ficasse sentada na cela distante dele. Os dois nunca haviam se
casado oficialmente, em parte porque Brisa se sentia envergonhado de estar em um relacionamento com uma mulher muito mais jovem que ele. Quando pressionado sobre a questão, Brisa explicava que não queria deixá-la viúva quando morresse, algo que ele parecia supor que aconteceria há muito pouco tempo, embora tivesse apenas 45 anos. Todos morreremos em breve do jeito que as coisas estão indo, Caesar pensou. Nossa idade não importa. Talvez isso fosse também parte da razão pela qual Brisa finalmente havia aceitado ter um relacionamento com Ariane. Ficava óbvio, de qualquer forma, pela maneira como ele a olhava, pela maneira como assegurava com um toque delicado, quase reverente, que ele a amava muito. A estrutura de nossa sociedade está ruindo, pensava Caesar, enquanto a coluna retomava a marcha. No entanto, o carimbo oficial de um casamento teria sido essencial, especialmente num relacionamento que envolvesse uma jovem com o status dela. E ainda assim, quem estava lá para oficializar por hora? Os obrigadores estavam quase extintos. O governo de Ellen e Vin surgira da necessidade dos tempos de guerra, uma aliança pragmática, marcialmente organizada de cidades, e assomando-se sobre tudo e todos, havia a consciência crescente de que algo estava muito errado com o mundo. Por que se importar com o casamento quando se esperava que o mundo terminasse antes do fim do ano? Caesar balançou a cabeça. Aquele era um tempo no qual as pessoas precisavam de estrutura, precisavam de fé para perseverar. Ele deveria ter a ser a pessoa. Ele deveria ter a pessoa a dar tal fé para o povo. A igreja dos sobreviventes estava tentando, mas ela era muito nova e seus adeptos, inexperientes demais nos assuntos religiosos, já havia cisma em discussões sobre doutrina e metodologia, e cada cidade do novo império já desenvolvia sua própria variação mutante do credo. No passado, Caesar havia ensinado religiões sem sentir necessidade de acreditar em todas. Aceitava cada uma como sendo especial à sua maneira e as oferecia aos demais, como um garçom que poderia servir um aperitivo que ele próprio não gostaria de comer. Fazê-lo agora parecia hipócrita para Caesar. Se esse povo precisava de fé, não seria ele a oferecê-la. Ele não ensinaria mentiras, não mais. Caesar lavou o rosto na água fria da bacia, apreciando o choque agradável. A água escorreu por seu rosto e seu queixo, carregando consigo manchas de cinzas. Ele secou as faces com uma toalha limpa e, em seguida, pegou uma lâmina e um espelho para que pudesse raspar a cabeça adequadamente. Por que continua fazendo isso? Uma voz inesperada perguntou. Caesar se virou. A tenda no acampamento estivera vazia poucos momentos antes. Contudo, naquele instante havia alguém atrás dele. Caesar sorriu. Lady Vin? Ela cruzou os braços, erguendo a sobrancelha. Sempre se movera furtivamente, mas estava ficando tão boa naquilo que até mesmo Caesar se surpreendia. Mal movera a porta da tenda com sua entrada. Vestia a camisa e as calças padrão, como um homem, embora durante os 2 anos tivesse deixado crescer seus cabelos pretos até o ombro, de forma que assumiram um comprimento mais feminino. Houvera um tempo em que Ven parecia estar sempre encolhida, sempre tentando se esconder, raramente fitando os outros nos olhos. Aquilo havia mudado. Ainda passava desapercebida, com facilidade, devido às suas maneiras silenciosas, sua figura esguia e estatura pequena. No entanto, agora sempre olhava as pessoas nos olhos, e isso fazia uma grande diferença. O general Demou disse que você estava descansando, Lady Van, Caesar comentou. Demou não é bobo de me deixar dormindo durante sua chegada. Caesar sorriu internamente e apontou uma cadeira para que ela pudesse sentar. Pode continuar a se raspar, não tem problema. Por favor, ele disse, apontando novamente. Van suspirou e se sentou. Você não respondeu à minha pergunta, Caesar. Por que continua usando essas túnicas de mordomo? Por que mantém a cabeça raspada como um serviçal terrisano? Por que se preocupa com me desrespeitar ao raspar a cabeça na minha presença? Você não é mais um serviçal. Ele suspirou, sentando-se devagar na cadeira diante de Ven. Não sei mais muito bem o que sou, Lady Ven. As paredes da tenda ondulavam numa brisa leve, um pouco de cinza invadindo o interior pela entrada que Ven não havia fechado atrás de si. Ela fez uma careta ao ouvir o comentário. Você é Caesar, embaixador-chefe do Imperador Venture. Não, isso talvez seja o que você faz, mas não é o que você é. E o que sou então? Caesar, ela repetiu, o guardador de Terrace.
Um guardador que não usa mais suas mentes de cobre? Vena olhou para o canto, na direção da arca onde ele as mantinha. Suas mentes de cobre, os bancos ferroquímicos que continham as religiões, histórias e lendas de povos mortos havia muito tempo. Estava tudo ali, esperando para ser ensinado, esperando para ser compilado. Temo ter me tornado um homem muito egoísta, Lady Van. Sazed falou, baixinho. Que bobagem. Você passou a vida toda servindo aos outros. Não conheço ninguém mais altruísta. Aprecio esse sentimento, disse ele, mas temo que precise discordar. Lady Van, não somos pessoas que desconhecem a tristeza. Você conhece melhor do que qualquer um aqui, creio eu. As agruras da vida no Império Final. Todos perdemos pessoas pelas quais tínhamos carinho, e ainda assim pareço ser o único incapaz de superar a minha perda. Sinto-me infantil. Sim, tendo eu está morta. Com toda a honestidade, não passei muito tempo com ela antes de seu falecimento. Não tenho motivos para me sentir deste jeito. Ainda assim, não consigo acordar pela manhã sem enxergar a escuridão diante de mim. Quando encaixo as mentes de metal nos meus braços, minha pele parecia fria, e eu me lembro do tempo que passei com ela. A esperança da vida se exauriu. Preciso seguir em frente, mas não consigo. Creio que me falta determinação. Isso não é verdade, Caesar. Devo discordar. Ah, é? Se você não tivesse mesmo determinação, seria capaz de discordar de mim? Caesar hesitou, então sorriu. Quando ficou tão boa em lógica? Vivendo com Ellen. Ven disse, com um suspiro. Se prefere argumentos irracionais, não case com um estudioso. Quase me casei, o pensamento correu a Caesar, a contragosto, mas de qualquer forma, bastou para fazer morrer seu sorriso. Ven devia ter percebido, pois ficou levemente mais séria. Desculpe, ela disse, desviando o olhar. Tudo bem, Lady Ven. Caesar a tranquilizou. Eu só me sinto tão fraco. Não consigo ser o homem que o meu povo deseja que eu seja. Talvez eu seja o último dos guardadores. Faz um ano desde que os inquisidores atacaram minha terra natal, matando até mesmo as crianças feroquemistas, e não temos indícios de que outros da minha seita tenham sobrevivido. Alguns estavam fora da cidade, com certeza, mas os inquisidores os encontraram ou os inquisidores os encontraram ou outra tragédia deu cabo deles. Sem dúvida, um acontecimento comum nos últimos tempos, creio eu. Ven permaneceu sentada com as mãos no colo, em silêncio, parecendo estranhamente frágil à luz turva. Caesar franziu o senho para a expressão pesarosa no rosto dela. Lady Ven? Desculpe, é que... Você sempre foi aquele a nos aconselhar, Caesar. Mas agora, os conselhos de que preciso são sobre você. Não há conselhos a dar, temo eu. Ficaram em silêncio por alguns momentos. Encontramos o estoque, Vin disse, quebrando o silêncio, na penúltima caverna. Fiz para você uma cópia das palavras, talhando-as em uma placa fina de aço para que ficassem protegidas. Obrigado. Vin permaneceu sentada, parecendo hesitante. Você não vai olhá-la, vai? Caesar hesitou, então negou com a cabeça. Não sei. Não posso fazer isso sozinha, Caesar. Vin sussurrou. Não posso combater aquilo sozinha. Preciso de você. A tenda ficou mais silenciosa. Eu estou fazendo o que posso, Lady Ven, Caesar disse por fim. À minha maneira, preciso encontrar respostas para mim antes de poder oferecê-las a qualquer outra pessoa. De qualquer modo, peça que me traga uma placa. Prometo que vou ao menos dar uma olhada. Ven assentiu e em seguida se levantou. Ellen convocou uma reunião para hoje à noite. Para planejar nossos próximos passos, ele quer sua presença. Ela deixou um rastro suave de perfume ao fazer menção de sair. Parou, contudo, ao lado da cadeira dele. Por um tempo depois de eu ter tomado a força no posto da Ascensão, pensei que Ellen morreria. Mas não morreu. Ellen ainda vive. Não importa. Pensei que estivesse morto. Sabia que ele estava morrendo. Eu detinha aquele poder, Caesar, um poder que você mal pode imaginar. Poder que você jamais será capaz de imaginar. Poder para destruir mundos e construí-los. Poder para enxergar e entender. Eu o vi e sabia que ele morreria. E sabia que eu detinha o poder em minhas mãos para salvá-lo. Caesar ergueu os olhos. Mas eu não salvei, Vin confessou. Eu o deixei sangrar e libertei a força. Eu o entreguei à morte. Como? Como pôde fazer uma coisa dessas? Porque olhei nos olhos dele e soube que era o que ele queria que eu fizesse. Você me ensinou isso, Caesar. Me ensinou a amá-lo o suficiente para deixá-lo morrer.
Vin o deixou sozinho na tenda. Poucos momentos depois, ele voltou a raspar a cabeça e encontrou algo ao lado da bacia, um pedaço pequeno de papel dobrado. Continha um desenho antigo e já desbotado de uma planta estranha, uma flor. A imagem havia pertencido a Mer, passara dela para Kelsier e dele para Ven. Sazed ergueu, perguntando-se o que Ven pretendia, deixando um desenho para ele. No fim, ele o dobrou e o guardou em sua manga para então voltar a raspar a cabeça. O primeiro contrato mencionado frequentemente pelos Kandra era originalmente apenas uma série de promessas feitas pela primeira geração ao Senhor Soberano. Eles escreveram essas promessas e, ao fazê-lo, codificaram as primeiras leis dos Kandra. Estavam preocupados em se autogovernar, independentes do Senhor Soberano e de seu império. Então, levaram o que haviam escrito para ele, pedindo aprovação. Ele ordenou que o fosse gravado em aço e, em seguida, rabiscou pessoalmente sua assinatura no final. Esse código era a primeira coisa que um Kandra aprendia ao despertar de sua vida de espectro das brumas. Continha mandamentos para que se respeitasse as gerações anteriores, direitos jurídicos simples concedidos a cada Kandra, disposição para a criação de novos Kandra e a exigência de dedicação fundamental ao Senhor Soberano. O mais perturbador era que o primeiro contrato continha uma cláusula que, se invocada, exigia o suicídio em massa de todo o povo Kandra.